Bom, no conteúdo dessa aula, nós vamos dar um enfoque maior então no estudo das proteínas, tá? Onde nós vamos tentar compreender melhor a sua estrutura, as suas funções, bem como a sua regulação. Bom, as proteínas são então formadas por um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos são formados por um grupamento amina e um grupamento carboxila, ou ácido carboxílico. Daí então o nome aminoácido. Além disso, esses aminoácidos são ligados a um carbono central, que é ligado a um átomo de hidrogênio e a um radical. E é em função desse radical que os aminoácidos irão então se diferenciar uns dos outros. Bom, os aminoácidos são classificados como naturais ou não essenciais, como sendo aqueles sintetizados pelo próprio organismo, enquanto os essenciais são aqueles não sintetizados pelo corpo e, portanto, necessitam ser fornecidos ao organismo pela dieta. Nos seres vivos, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. E são esses aminoácidos, então, que irão participar na formação das proteínas. E aqui é importante lembrar que um aminoácido pode ser essencial para uma espécie, mas pode ser não essencial para uma outra espécie. No caso da espécie humana, os aminoácidos essenciais são a arginina, a fenilanina, a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a treonina, o triptofano e a valina. Desse modo, esses aminoácidos devem então ser obtidos pela dieta. Bom, além disso, os aminoácidos podem ser moléculas polares, o que dá então a característica dessas moléculas serem hidrofílicas, isto é, possuírem uma afinidade por água, ou podem ser também moléculas apolares, isto é, com ausência de carga. Desse modo, então, sendo moléculas hidrofóbicas, não possuindo uma afinidade pela água. E como podemos observar, 11 dessas moléculas possuem afinidade pela água, portanto são polares, enquanto 9 não possuem afinidade pela água, portanto são apolares. Bom, a ligação entre os aminoácidos é denominada de ligação peptídica e é caracterizada pela ligação de um grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido. E dessa reação resulta a liberação de uma molécula de água, sendo assim denominada então de síntese por desidratação. Do mesmo modo, a quebra dessa ligação peptídica resulta no consumo de uma molécula de água, isto é, ocorreu uma quebra por hidrólise. Lise, quebra, hidro, água, isto é, a quebra por uma molécula de água. Bom, então, um conjunto constituído por mais de 100 aminoácidos é então classificado como uma proteína. Bom, cada proteína é constituída por uma cadeia central
também chamada de cadeia principal. E dessa cadeia principal projetam-se as cadeias laterais. Essas cadeias laterais são as porções dos aminoácidos que não estão envolvidas nas ligações peptídicas. Percebe que essas ligações peptídicas ocorrem apenas na cadeia principal. Essas cadeias laterais podem ser polares ou apolares. Vamos transformar agora essa estrutura em uma molécula proteica para a gente compreender melhor, tá? Temos então uma proteína constituída por sua cadeia principal, em cinza, e perifericamente a cadeia principal nós temos as cadeias laterais. No caso, a metionina, em verde, possui uma estrutura apolar, isto é, hidrofóbica, enquanto o aspartato é constituído por uma estrutura polar, portanto, hidrofílica, certo? Desse modo, então, nós temos a proteína constituída por sua cadeia principal e por suas respectivas cadeias laterais. Bom, agora olha só que interessante. As proteínas se enovelam, isso é, elas se dobram, elas enrolam-se para tornar uma forma tridimensional específica. Vamos analisar a seguinte ilustração. Temos, portanto, uma proteína com sua respectiva cadeia central, em coloração cinzentada, e suas respectivas cadeias laterais, né? Que podem ser, então, cadeias polares ou apolares. E no respectivo exemplo, essa proteína encontra-se desnovelada. Quando essas proteínas encontram-se em meio aquoso, elas então se enovelam, isto é, elas se enrolam. E como as cadeias laterais apolares são hidrofóbicas, elas formam então interações hidrofóbicas buscando fugir do contato com o meio aquoso, do contato com a água. E desse modo formam então um núcleo hidrofóbico, enquanto as cadeias laterais polares, que portanto são hidrofílicas, entram em interação com o meio aquoso, em interação com a água. Desse modo, então, cada proteína irá possuir uma conformação diferente a depender da estrutura de suas cadeias laterais. E o objetivo desse enovelamento proteico é dar à molécula uma conformação mais estável. Além disso, esse enovelamento é auxiliado por chaperonas moleculares, que são proteínas auxiliares no processo de enovelamento, tornando esse enovelamento mais eficiente. E os padrões mais comuns das proteínas se enovelarem são em alfa-hélice, onde o enovelamento se dá em um formato espiralado, percebe? Um formato
em espiral. Esse tipo de enovelamento é abundante nas proteínas que constituem as proteínas da membrana celular, né? Você consegue observar aqui, ó, uma molécula de proteína, né, com o seu formato em alfa-hélice, isto é, espiralado, com suas respectivas cadeias laterais apolares, que portanto são cadeias hidrofóbicas, fugindo da interação com o meio aquoso, né, sendo assim voltadas para os fosfolipídios. Em outras proteínas, essas hélices alfa podem enrolar-se umas sobre as outras, buscando uma forma mais estável, conhecida como superhélice. Bom, essa estrutura, a superhélice, se formam quando duas, ou em alguns casos, três superhélices, ou melhor, alfa-hélices, melhor dizendo, né, apresentam a maioria de suas cadeias apolares de um só lado, de modo que podem enrolar-se uma sobre a outra. E como exemplo desse padrão, nós temos a alfa-queratina, uma proteína que constitui o epitélio dos vertebrados. O segundo padrão de enovelamento são as folhas beta. Essas folhas podem ser formadas de cadeias polipeptídicas vizinhas, como você pode observar. Percebe? Essas folhas beta são formadas quando pontes de hidrogênio são formadas entre as cadeias polipeptídicas dispostas lateralmente. Percebe? Ligação ou interação de hidrogênio entre uma molécula, entre um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Desse modo, no respectivo exemplo, nós podemos observar várias ligações de hidrogênio, sendo assim responsáveis por essa formação da folha beta. Bom, além desses padrões de enovelamento, a biologia ainda diferencia 4 níveis de organização estrutural das proteínas, que são a estrutura primária, constituída por uma sequência de aminoácidos, os padrões de enovelamento das alfa-hélices e das folhas beta constituem um nível de organização chamado de secundário. Quando essas estruturas secundárias se agregam, elas formam as estruturas terciárias, e quando estas se agregam, elas formam as estruturas quaternárias. No próximo exemplo, nós podemos observar então uma estrutura secundária formada por uma alfa-hélice e também uma outra estrutura secundária formada por uma folha beta. Estas podem perfeitamente se agregar entre si para formar a estrutura terciária, que podem se agregar, formando assim a estrutura quaternária. Bom, muitas proteínas moleculares podem apresentar formas alongadas e fibrosas, possuindo assim um formato globular, onde as cadeias polipeptídicas se enovelam, formando uma cadeia com contornos irregulares. Como exemplo
desse tipo de proteína nós temos a hemoglobina, enquanto que outras proteínas estendem-se formando filamentos, tá? Sendo estas, então, as proteínas fibrosas. O colágeno, por exemplo, é a mais abundante das proteínas fibrosas, sendo constituído por 3 longas cadeias de moléculas polipeptídeas, percebe? Essas cadeias então se enovelam entre si para formar uma tripla hélice. Uma outra proteína bastante abundante no meio extracelular, que em contraste com o colágeno, que é formado por uma estrutura bem organizada, a elastina é constituída por um conjunto de proteínas fibrosas que encontra-se em um estado desorganizado. Tá? Percebe aqui, ó, as fibras de elastina todas desorganizadas. No entanto, essa desordem é essencial na função da elastina, pois as suas cadeias polipeptídicas apresentam as chamadas ligações cruzadas, percebe em verde? Essas ligações produzem assim uma rede elástica que pode ser tensionada de uma forma reversível. Tá? Percebe aqui então na figura de baixo, nós temos essas fibras elásticas sendo tensionadas, ou seja, esticadas, enquanto na ilustração acima nós temos essas fibras na condição relaxada. E é essa característica que permite que a pele, que as artérias, que os pulmões sejam retraídos ou tensionados sem se romper. Bom, as proteínas possuem também um sítio de ligação definido como qualquer região de uma superfície proteica que possa interagir com uma ou outra molécula por meio de um conjunto de ligações não covalentes, ou seja, ligações que não são fortes, portanto, ligações reversíveis. Na seguinte ilustração, nós podemos observar um receptor nicotínico presente na placa motora, sendo este receptor um receptor pentamérico, um canal ionotrópico. Perceba que nas subunidades alfa do receptor há a presença de um sítio que pode interagir com o neurotransmissor acetilcolina. Como resultado dessa interação, ocorre então uma mudança conformacional deste receptor, que é, portanto, um canal iônico, permitindo assim a sua abertura e o influxo de cátions, especialmente o sódio. Mas a gente vai aprofundar esse conteúdo na aula de junção neuromuscular, tá? O importante aqui é a gente saber que as proteínas possuem sítios de ligação. No respectivo exemplo, nós podemos observar aqui uma proteína de cor roxa, não lilás, com seu respectivo sítio de ligação e seu respectivo ligante. Bom, as proteínas podem possuir um ou mais sítios de ligação, o que pode tornar essas proteínas, fazendo com que elas conjugam-se, formando assim estruturas mais complexas. No seguinte exemplo,
Proteínas com um único sítio de ligação podem se conjugar, isto é, se ligar, formando assim um diímero, isto é, uma proteína constituída por dois monômeros, ou duas subunidades proteicas. No entanto, quando uma proteína possui dois sítios de ligação, elas podem se conjugar então em estruturas mais complexas, como por exemplo os anéis, percebe a ligação entre os sítios, bem como as hélices. Um exemplo desse tipo de ligação é a actina muscular. Bom, cada subunidade de um agregado proteico mais complexo, como por exemplo um receptor nicotínico, no caso um pentâmero, são então classificados de acordo com o número de subunidades ou monômeros. E como, no respectivo exemplo, o receptor é um receptor constituído por 5 monômeros, 1, 2, 3, 4, 5, ele então passa a ser chamado de pentâmero, enquanto a hemoglobina é constituída por 4 subunidades proteicas ou 4 monômeros, sendo assim chamada de tetrâmero. Além disso, pequenas moléculas não proteicas podem se ligar às proteínas. No seguinte exemplo, uma molécula de ferro é ligada a cada subunidade, a cada monômero da hemoglobina. Bom, além disso, para que um ligante tenha acesso ao sítio da proteína, ele deve possuir uma conformação que se encaixe ao sítio de ligação da proteína, ou seja, o ligante deve possuir uma especificidade. Desse modo, essa interação entre ligante e o sítio de ligação é também conhecido como ligação de chave-fechadura, porque uma chave específica é necessária para se encaixar a fechadura. Além disso, o sítio de ligação de cada proteína é constituído, como nós vimos anteriormente, por suas cadeias laterais de aminoácidos, uma vez que a cadeia principal encontra-se ao centro. Desse modo, com o enovelamento proteico, as cadeias laterais ficam expostas, formando assim o sítio de ligação. E são essas cadeias laterais que formam o sítio de ligação que serão responsáveis também por uma especificidade do sítio de ligação. Vamos observar a respectiva ilustração. Temos, portanto, um sítio de ligação com seus respectivos aminoácidos formando as cadeias laterais. No caso, a serina, a arginina, o glutamato, a treonina e novamente uma serina. Como esses aminoácidos encontram-se expostos no sítio de ligação, isto é, em interação com o meio aquoso, isso significa então que eles possuem uma polaridade. Consequentemente, o ligante deve possuir uma polaridade que seja atraída
pelas respectivas cadeias laterais, para que então ocorra a interação entre sítio e ligante. Desse modo, então, além da conformação, o ligante também deve possuir uma interação química com o sítio de ligação. Bom, vamos falar agora de algumas funções das proteínas, que podem possuir uma função enzimática, isto é, modulando as reações químicas do organismo, pode possuir uma função transportadora, auxiliando assim no transporte de substâncias, seja no meio extra ou intracelular, ou na transição entre esses dois compartimentos. Podem atuar como sinalizadores, como por exemplo os hormônios. Podem atuar como receptores, que são as proteínas que se ligam às moléculas sinalizadoras, ou as proteínas sinalizadoras. Temos as proteínas ligadoras, que são proteínas que fazem um papel parecido com as proteínas transportadoras. Tem também as proteínas regulatórias, que são as proteínas que iniciam ou estimulam ou finalizam processos celulares, e também uma função imunológica, como por exemplo as imunoglobulinas. Dessas categorias, nós vamos apenas discutir a função enzimática. As demais funções a gente vai discutir ao longo dos demais conteúdos. Bom, as enzimas possuem o sufixo -ase. Desse modo, acetilcolinesterase, anidrase, fosfolipase são todos exemplos de enzimas. E as enzimas são catalisadores biológicos e são altamente específicos. Bom, quando falamos em catalisadores, estamos falando de uma substância que altera a velocidade de uma reação, geralmente aumentando a velocidade de reação. E uma reação era caracterizada pelos seguintes elementos: uma enzima, um substrato e um produto. Vamos observar o seguinte exemplo. Uma enzima, então, se liga ao substrato, onde há então uma reação enzima-substrato, o que consequentemente resulta em uma enzima e um produto, e posteriormente a liberação da enzima e a liberação do produto. E toda enzima possui uma cinética enzimática, que é a velocidade de reação da enzima. Como nós podemos observar no respectivo gráfico, à medida que a concentração do substrato aumenta, a velocidade de reação enzimática também aumenta. No entanto, essa velocidade de reação alcança também um ponto máximo, um ponto de saturação. Em geral, o número máximo de reações, também chamado de número turnover, é de aproximadamente 1000 reações por segundo. No entanto, existem estudos demonstrando que existem reações que podem alcançar até 10.000 reações por segundo. Além disso, a função enzimática, ou as reações enzimáticas, são influenciadas pela temperatura. Nos humanos, a temperatura ótima para as reações enzimáticas é de aproximadamente 37,5 graus, enquanto valores acima desse limiar desnaturam as proteínas, resultando assim
em uma redução da atividade enzimática. Daí o risco das hipertermias, né, das febres. Já as enzimas das bactérias são mais resistentes e alcançam temperaturas mais elevadas. Além da temperatura, as enzimas também possuem um pH ótimo para sua atuação, como por exemplo a pepsina, que é uma enzima do suco gástrico que possui um pH ótimo para sua atividade de aproximadamente 2, isto é, um pH bem ácido. Enquanto que a tripsina, uma enzima produzida pelo pâncreas, possui um pH ótimo para sua atividade próximo a 8, isto é, um pH mais alcalino. Bom, mas você deve estar se perguntando, o sufixo não era ase? Por que então que a pepsina e a tripsina não fazem parte então dessa aplicação terminológica? A resposta é simples, é porque elas foram descritas, né, ou descobertas antes da padronização bioquímica atual. Bom, as reações enzimáticas ocorrem no sítio ativo, ou também chamado sítio catalítico da enzima. É nessa região que os substratos são então clivados, isto é, que os substratos são separados. Vamos observar o respectivo exemplo. Temos, portanto, em verde um substrato que possui uma especificidade conformacional que, por sua vez, se adequa ao sítio ativo, ou sítio catalítico da enzima. Sendo assim, um modelo chave, fechadura. Posteriormente, ocorre então a interação entre o substrato com a enzima, certo? De modo, a enzima cliva o substrato, isto é, separa o substrato e posteriormente os libera para o meio. Ou seja, ocorre exatamente a sequência de reações que nós descrevemos anteriormente. Bom, existem também enzimas ou proteínas que precisam passar por um processo de ativação. Essas enzimas são identificadas com o prefixo pró antes da sua associação com o substrato, como por exemplo as proenzimas. E a ativação de algumas dessas enzimas ou proteínas depende de sua interação com um cofator, o qual pode ser um íon ou um pequeno grupo orgânico funcional, e esses cofatores devem se ligar à enzima antes que o substrato se ligue ao sítio catalítico ou sítio ativo. Alguns desses cofatores incluem o cálcio, o ferro ou o magnésio. Bom, e de que forma então ocorre o controle ou a regulação da atividade enzimática? Bom, tipo mais comum de regulação ocorre quando uma molécula diferente da do substrato liga-se à enzima em seu sítio regulador, o que então gera uma mudança conformacional da enzima, impedindo assim que o substrato se ligue ao sítio ativo da enzima. E essas enzimas, que possuem, portanto, um sítio regulador além do sítio ativo, são as enzimas chamadas
alostéricas. Desse modo, na chamada retroalimentação negativa, uma enzima que atua na via anterior da cascata metabólica é inibida por um produto originado posteriormente pela mesma via. Desse modo, temos uma reação Y, que por sua vez estimula uma reação X, melhor dizendo, que por sua vez estimula uma reação Y, resultando assim em um determinado produto, Z, que por sua vez interage com determinada enzima alostérica responsável pela reação que dá origem ao produto X, o que consequentemente resulta na inibição da seguinte reação, isto é, temos então uma retroalimentação negativa. Um outro modo de regular a atividade enzimática é através da fosforilação proteica, que ocorre quando há a transferência do grupo fosfato do ATP para a enzima. Como o grupo fosfato possui carga negativa, ele então atrai moléculas com carga positiva, o que induz a uma mudança conformacional da enzima, modulando dessa forma a sua atividade. As proteínas que fazem essa transferência de fosfato para uma outra enzima ou uma outra proteína são as chamadas quinases. E como está ocorrendo a transferência do fosfato para a proteína, essa é então uma reação chamada de fosforilação, enquanto que as proteínas que fazem a reação oposta, ou seja, extraem o fosfato da enzima, retiram o fosfato da enzima ou da proteína, são as chamadas fosfatases, que realizam então a desfosforilação. Uma outra forma de regular ou inibir a atividade das enzimas é por meio de inibidores específicos, o chamado inibidor competitivo, que, como o próprio nome diz, irá então competir com o substrato pelo sítio de ligação com a respectiva enzima, podendo este ser um inibidor reversível ou irreversível, e a intensidade dessa inibição irá depender então da concentração do inibidor, bem como da concentração do substrato. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.